Olá, gente, tudo bem? Eu aqui, Léo Cremasco, acompanhando vocês nessa jornada, enfrentando as questões de ética para a gente tirar 10 na prova da OAB. Nós vamos gabaritar a ética na OAB e vamos gabaritar todas as outras matérias. E na segunda fase, vamos arrepiar, seja qual for a área que vocês escolherem. Vocês estão muito bem assessorados aqui pelos nossos colegas professores da casa, tá certo? Todos eles são pessoas de muita bagagem, muito conhecimento, muita experiência. Mas vamos lá. Vamos falar agora do nosso tema, inscrição na OAB, né? E nesse mesmo tema, a gente já vai comentar sobre as incompatibilidades e os impedimentos também. A gente já vai mostrar um pouco desse assunto para ficar um pouco mais conciso o nosso estudo. Gente, inscrição na OAB. Eu muito pergunto nas minhas turmas aí, pelo Brasil afora, nas minhas turmas presenciais, eu pergunto muitas vezes em sala de aula, o que precisa para ser advogado? E às vezes algumas pessoas falam, passar no exame de ordem, né? Será, gente? Será mesmo que o fato de passar no exame de ordem já me torna um advogado? Será que eu sou advogado pelo fato de passar no exame de ordem? Não, a resposta é não, gente. E aconteceu, não como aquela moça da música dos 50 reais, mas esse fato aconteceu comigo. Vamos lá. Gente, eu fui aprovado no exame de ordem, primeira fase, aí você fica feliz e fala, legal, vamos enfrentar a segunda fase, vamos arrebentar na segunda fase. Estudei muito na segunda fase, ao ponto de ficar internado, né, por não dormir, porque queria fazer todas as peças, estudar tudo, eu não queria perder essa chance. E quando passei, pensei, venci esse gigante, então já sou advogado. Mas para minha surpresa, quando cheguei na OAB, a OAB falou assim, você não é advogado, sua inscrição por hora está recusada. Olha só, então vamos ver, gente. Com essa introdução eu quero mostrar para vocês o seguinte, existem requisitos a serem preenchidos para que eu possa me tornar um advogado. Então eu tenho que enfrentar 7 requisitos. E só com o preenchimento de todos os 7 requisitos é que eu posso me tornar advogado. Talvez eu não preenchesse um desses requisitos. A gente vai ver. Vamos lá. Esses requisitos para se inscrever na OAB, eles constam do artigo 8º do Estatuto. O artigo 8º do Estatuto da OAB diz assim, são requisitos para inscrição na OAB. 1. Ter capacidade civil. Então eu tenho que ter capacidade civil, gente. E capacidade civil, hoje, não está atrelada só à questão da idade da pessoa. Nós sabemos que aquela pessoa que tem formação em curso superior também supre o requisito de capacidade civil, mas a capacidade civil para a OAB é a capacidade civil plena, não só vinculada à idade do requerente, mas a capacidade civil plena, gozar de boa sanidade mental para o exercício da advocacia. Não é verdade? Aí vocês vão falar, foi nesse requisito que você não logrou êxito, Léo? Foi nesse aí que você bombou? Não, não foi. Mas, gente, fazendo um parênteses aqui, né? A gente sabe que como ser humano que somos, todos nós somos seres humanos, a gente sabe da fragilidade que é que o ser humano tem todos os dias, que tudo pode acontecer na nossa vida e mudar, né? Do dia para a noite a gente vê tanto artista aí que sofreu acidente e ficou com sequelas. Vamos pensar assim, uma pessoa que estudou comigo na faculdade, tá tudo bem com essa pessoa, tá tudo tranquilo. Ela terminou a faculdade, ela prestou a primeira fase da OAB e passou, ela prestou a segunda fase da OAB, passou também, só que aí ela se envolveu num acidente de trânsito e ficou com sequelas. Sequelas essas que afetaram a sua capacidade civil, a sua capacidade de raciocínio. Nesse caso, especificamente nesse caso, essa pessoa
não vai conseguir se inscrever na OAB por não preencher a capacidade civil. Mas todos vocês estão me ouvindo, fiquem mega tranquilos. A capacidade civil perante a OAB, ela é presumida. Ou seja, a OAB não vai ficar pedindo exame médico para nenhum de vocês, gente. Você preencheu os requisitos de idade da capacidade civil ou formação em curso superior? Ok. As questões clínicas, somente se a OAB tiver algum conhecimento prévio de alguma condição clínica de um requerente, é que ela vai requerer, é que ela vai solicitar algum exame atestando se aquela pessoa tem uma enfermidade que impossibilita ou não o exercício da advocacia. Tirando isso, claro que não, tá certo, gente? Mas a nossa visão aqui que a gente tem que ter que não é só a questão da idade, é gozar de boa sanidade mental, tá certo? Segundo requisito, eu tenho que ter diploma ou certidão em graduação em Direito. Diploma ou certidão de graduação em Direito. Léo, eu me formei e ainda não tenho diploma. É super comum, né? Super comum. Às vezes a instituição de ensino tem toda uma questão burocrática que tem que ser preenchida para te entregar um diploma. Agora, se cai na OAB que você não tem o diploma e passou no exame de ordem, será que você pode entregar outro documento no lugar do diploma? Sim, a certidão de graduação em Direito, acompanhada do histórico escolar autenticado. Então, se cair na OAB, Mévio, bacharel em Direito, passou na OAB, mas não dispõe do diploma ainda, ele não tem o diploma. Ele pode se inscrever utilizando outro documento? Sim, a certidão de graduação e o histórico escolar autenticado. E a certidão de graduação, convenhamos, todas as instituições, elas entregam assim que acaba o curso de Direito, a gente já recebe isso rapidinho, né? Então, mesmo quem não tem o diploma, consegue se inscrever na OAB com a certidão de graduação e o histórico escolar. Gente, um detalhe. Uma vez caiu, acho que era na CESP essa questão, que tinha um rapaz chamado Juan, cubano, e um outro rapaz chamado Pablo, venezuelano. Então um era de Cuba, outro era da Venezuela. E ambos eram os melhores advogados, né? O Juan em Cuba era o melhor advogado de Cuba e o Pablo na Venezuela era o melhor advogado da Venezuela. Aí caiu assim, se esses dois camaradas quisessem advogar aqui no Brasil, bastaria revalidar o diploma no Brasil e pronto, eles já poderiam se inscrever na OAB? Gente, isso não seria nada justo com vocês, né? Comigo e com vocês, brasileiros. Então o cara é o melhor advogado de Cuba, ele revalida o diploma dele aqui no Brasil, ele já é advogado no Brasil? Não. Então, além de revalidar o diploma, essa pessoa certamente também teria que prestar o exame de ordem aqui no nosso país. E da mesma forma nós, né, queremos advogar em Cuba, a gente vai ter que submeter a legislação deles, o regramento deles. O único país que tem um tratado de reciprocidade com o Brasil é Portugal. Então, meu amigo brasileiro, se tu é advogado aqui, tu também é advogado em Portugal. Você vai revalidar seu diploma em Portugal e aí não há que se prestar exame em Portugal. E ao português também tem esse benefício aqui no Brasil se cair na prova. Agora, qualquer outro estrangeiro que quiser ser advogado aqui no Brasil também vai ter que prestar o exame aqui. Tá bom, gente? Então, só para ficar muito claro. Terceiro item, eu tenho que ter título de eleitor e quitação do serviço militar. Título de eleitor e quitação do serviço militar para os brasileiros. Léo, eu não votei e não justifiquei nas últimas eleições. E agora passei na OAB. A OAB vai autorizar a minha inscrição ou ela vai negar? Ela vai negar. Porque se o teu título tiver alguma pendência, você vai ter que ir lá na junta eleitoral resolver. Mas não perde o exame de ordem, pelo amor de Deus. Não fiquem com essa ideia suicida. Eu passei na OAB, mas não votei nas últimas eleições. Vou ter que prestar um novo exame? Não. Vai ter que regularizar seu título só.
e depois volta na OAB, tá certo? Segundo, título de eleitor e quitação do serviço militar. Gente, serviço militar, se a pessoa tiver alguma questão a ser ainda resolvida junto à esfera militar, a pessoa não jurou bandeira, a pessoa fugiu do exército, é considerado um desertor, ou seja, qualquer pendência que a pessoa que passou na OAB, qualquer pendência que ela tenha junto à esfera militar, ela tem que sanar, porque senão não consegue se inscrever na OAB também, tá certo? Então, título de eleitor e quitação do serviço militar. Quarto item, é o item que vocês buscaram aqui na CBEL. É o item que vocês vão conseguir. Aprovação no exame de ordem. Gente, passei na OAB. Que prazo eu tenho para me inscrever, Léo? O resto da sua vida, meu colega. Você passou na OAB? A primeira decisão que você tem que tomar, eu quero de fato advogar? Ou eu não quero advogar? Ou eu sou um empresário que só fiz o curso de Direito porque eu quero ter conhecimento, mas não é a minha praia não é a advocacia. Todos vocês têm o direito de decidir o destino, gente. Não é porque fez um curso de Direito e passou no exame de ordem que tem que ser advogado, tá certo? Então que fique claro que vocês não são obrigados a se inscrever na OAB. E tem o resto da vida para se inscrever. Não há prescrição, decadência, preclusão, perempção, nem nada com ão que o direito vem inventar. Tá certo? Então você passou na OAB, decida se quer advogar e quando quer fazer a sua inscrição. Tudo bem, gente? Não tem prazo. O teu direito fica garantido lá e quando você quiser se inscrever na OAB, eles vão só checar nos controles deles se você realmente foi aprovado e quando foi aprovado. É assim, tá bom? Gente, então, aprovação no exame de ordem, eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa. Hoje, nós temos um benefício que não está no Estatuto da OAB, que é o benefício do 9º e 10º semestre, alunos do 9º e 10º semestre, que podem hoje prestar o exame de ordem. Aluno de 9º e 10º semestre podem prestar o exame de ordem. Só que a esses, os editais vêm fixando algumas condições. Se você estava matriculado no 9º e 10º semestre e quis prestar o exame da OAB, se aprovado, depois você tem que comprovar na OAB que concluiu a faculdade. Tá certo? Para garantir o seu direito à aprovação, depois você vai ter que demonstrar para a OAB que se formou. Não adianta nada passar na OAB. Você estava matriculado no 9º semestre, passou na OAB e depois pegou alguma DP ou desistiu da faculdade, aconteceu algum problema, não comprovou para a OAB que você de fato concluiu o curso, aí vai perecer o seu direito. Tá certo? Então, quinto, e foi aqui que eu me dei mal. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Não exercer atividade incompatível. Atividade incompatível, gente, é aquela que está elencada no artigo 28 do Estatuto da OAB. Artigo 28 do Estatuto da OAB elenca todos os incompatíveis, ou seja, todos aqueles que são proibidos de exercerem a advocacia. Então, incompatibilidade nada mais é que a proibição total do exercício da advocacia. Tá certo? A quem se aplica? Chefe do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, pessoas que trabalham no Poder Judiciário, os serventuários do Poder Judiciário, que trabalham nas secretarias das varas. São pessoas que têm profundo conhecimento, não é verdade? Quando a gente vai num fórum, a gente fala com os funcionários lá das varas, eles têm mega conhecimento de processo, de prática. É o dia a dia deles. E se eles pudessem advogar, olha só, gente, todas essas pessoas que a gente está falando aqui, são pessoas que poderiam influenciar na captação de clientela. Eles poderiam captar clientela assim, ó. Então, funcionário do Poder Judiciário, além de ter todo esse conhecimento
ele trabalha num local público, onde transita, né, trafega todo o público lá no fórum o dia todo. Eu sou uma pessoa leiga, tenho uma dúvida, vou lá no fórum, começo a conversar com o serventuário, ele tira a minha dúvida, e se ele pudesse advogar, nesse momento ele me daria um cartão e advogaria na causa. Percebe? Então é isso que torna incompatível, é o poder de persuasão que eles teriam. E não só do poder judiciário, como os policiais também, né? Os nossos grandes amigos policiais, eu pelo menos tenho vários amigos policiais, os quais rendo minhas homenagens, são policiais competentes, honestos, assim como se tiver alguém me assistindo aí, eu acredito na nossa polícia, tá certo? E esses nossos amigos, muitas vezes atendem ocorrências, tais como aqueles programas de televisão mostram. Só que essas ocorrências, na maioria das vezes, o que me entristece é que, na grande maioria das vezes, essas ocorrências têm a ver com violência doméstica. Um mal que assola a nossa sociedade. E quando a gente assiste esse programa, o policial vai atender a ocorrência, ele dá uma orientação para a vítima. Olha, você faz o exame de corpo de delito, você vai na delegacia, você faz isso, você faz aquilo outro. Isso ele pode fazer. Ele pode. Agora, se ele fosse advogado, já pensou? Ele poderia também oferecer os serviços profissionais como advogado. Aí haveria uma captação de clientela. Então, serventuários da justiça não podem advogar, policiais não podem advogar, tá certo? E vocês devem estar se perguntando, ele falou que teve a inscrição barrada na OAB. Por quê? Porque quando fui me inscrever na OAB, eu era bancário. E o artigo 28, em seu último inciso, diz que bancário, ocupante do cargo de gerente ou diretor, não podem se inscrever na OAB. Então, aquele que for gerente ou diretor de um banco, não podem se inscrever na OAB. E quando fui me inscrever na OAB, eu simplesmente trabalhava num banco. E a moça, quando eu estava fazendo lá o meu pedido de inscrição, falou assim, você trabalha num banco? Eu falei, trabalho, porque eu fui com o crachá bem aqui. Ah, é? E você conhece tal pessoa lá no banco? Que ela sabia, o banco era próximo ao OAB? Conheço. Ah, manda um abraço para ela. Mando. Aí ela falou assim, só que colega, por hora, sua inscrição será recusada. Eu falei, mas por quê? Porque receia-se que você ocupe o cargo de gerente ou diretor. Eu falei, não, eu não ocupo esses cargos. Ela falou, tudo bem, mas a OAB, todo bancário, ela sinaliza, ela pede para a gente sinalizar no sistema e depois você tem que comprovar junto à OAB qual é a sua função. Então, gente, gerente ou diretor de banco, qualquer banco, público ou privado, não podem se inscrever na OAB. Não podem. Tá certo? Legal. Aí a gente pensa assim, olha a questão que vai cair na prova. Gerente e diretor de banco não podem se inscrever na OAB. Mas e aqueles que forem gerente do jurídico do banco ou diretor do jurídico do banco? Aí a gente tem que pensar no artigo 1º do Estatuto. Gerente jurídico, diretor jurídico de qualquer empresa tem que ser advogado. Então, se cair essa pegadinha na tua prova, se cair isso, Mévio passou na OAB e vai ocupar o cargo de gerente de uma instituição financeira. Ele pode se inscrever na OAB para ocupar esse cargo? Pode, porque ele vai chefiar o setor jurídico do banco. Então, a única exceção se cair na prova, gerente e diretor de banco não podem se inscrever na OAB, salvo os da área jurídica. Não teria razão, né, a área jurídica ser chefiada por uma pessoa que não tem a inscrição na OAB. Tá certo? Gente, e aí eu tive que juntar lá toda uma documentação para comprovar a minha condição e a OAB depois me aprovou. Eu mostrei que acima de mim tinha presidente, vice-presidente, superintendente, gerente, diretor,
gerente, coordenador, supervisor, analista sênior, pleno, master, assistente 3, 2, eu e depois o estagiário. Essa era a escala hierárquica, tá certo? Foi por isso que a OAB autorizou a minha inscrição, por realmente constatar que eu não era gerente e nem diretor, tá certo? E os impedidos que muito se fala. Impedido, gente, é quem também tem uma proibição, mas a proibição do impedido é parcial. Incompatibilidade, se cai na OAB, é proibição total. Impedimento é proibição parcial. Ou seja, impedidos lá que estão no artigo 30 do Estatuto da OAB, eles podem advogar. Só que eles não podem contra o órgão que lhe remunera. Eles não podem fazer isso contra o órgão remunerador, tá certo? Um exemplo de impedido, um vereador, se ele não for membro da mesa, presidente, vice, secretário, se ele não é membro da mesa, ele é impedido. E como impedido, ele pode exercer a profissão, desde que não faça contra o seu órgão remunerador, tá certo? A única exceção, e a mais exigida nos exames de ordem que a gente vê, é o docente de curso jurídico. Está lá no artigo 30, parágrafo único do Estatuto. Docente de curso jurídico pode advogar contra o órgão que ele remunera? Pode. Exemplo, eu sou professor de uma universidade federal, então eu sou concursado da União. Se vier um cliente no meu escritório e quiser me contratar para entrar com uma ação contra a Previdência, contra o INSS, eu posso pegar essa causa? Posso. Docente de curso jurídico é a única pessoa que não tem o impedimento. É a única exceção que existe no artigo 30, parágrafo único do Estatuto. Então, o docente pode advogar nesse caso. Eu sou professor de uma universidade federal, posso advogar contra a União numa causa. Tá certo? Sexto, eu tenho que ter também idoneidade moral. Eu tenho que ter moral para o exercício da advocacia. E, gente, como é que a OAB avalia a minha moral? A questão da minha moral também ela é presumida, não é verdade? Mas o que a OAB avalia nesse caso? O que ela avalia? Se eu, bacharel em direito, pratiquei um crime considerado infamante e se eu fui condenado pela prática desse crime. Então, bacharel em direito que foi condenado por um crime infamante, ele pode não conseguir se inscrever na OAB num primeiro momento. Então, se cair na prova, MEV, o bacharel em direito foi considerado foi condenado criminalmente por um crime infamante. Ele pode se inscrever na OAB? Não. Mas e depois de reabilitado judicialmente? E depois ele pagar sua dívida com a sociedade? Aí ele pode? Aí ele pode. Então prestem atenção, se cair na prova que a pessoa foi condenada por um crime considerado infamante, essa pessoa não pode se inscrever na OAB, ela não consegue se inscrever na OAB num primeiro momento, mas depois de reabilitada judicialmente, aí a pessoa consegue, tá certo? Fora isso, gente, qualquer um pode criar um incidente contra a minha moral na OAB. Léo, o que você está querendo dizer agora? Eu passei na OAB, pedi minha inscrição na OAB. Um coleguinha meu sabe que eu pratiquei atos que também podem ser considerados imorais. Porque a questão da moral ela é avaliada sob a ótica das questões criminais ou por qualquer denúncia de terceiro que for lá na OAB e falar algo sobre a minha moral. A OAB vai avaliar isso lá também? Vai. Então a pessoa foi na OAB e falou assim, o Léo era ator pornográfico. Tá aqui, 5 DVDs que ele participou de filmes pornôs. É algo subjetivo. Não é crime, é algo subjetivo. Mas vocês percebem que isso pode despertar o interesse da OAB? E a OAB vai ter que deliberar se aquilo é ou não imoral? Então, gente, olha só. Se tiver uma denúncia na OAB contra a minha moral, a OAB vai ter que avaliar isso, respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
e vai ter que ter uma deliberação favorável de pelo menos 2/3 dos membros que representam o conselho seccional para dizer se aquilo é ou não imoral. Então, parênteses novamente, nossa moral pode ser avaliada por crimes infamantes, que são aqueles que atentam contra a boa fama, né? Exemplo, pedofilia, tráfico, estupro, sequestro, estelionato. Então, se eu cometi um crime dessa natureza, fui condenado, a OAB vai avaliar. Se eu fui condenado, na verdade, a OAB vai indeferir a minha inscrição, vai negar a minha inscrição, e após a minha reabilitação judicial, aí eu consigo me inscrever. Agora, se tiver uma denúncia contra a minha pessoa na OAB, ela pode analisar aquela denúncia também, mesmo não sendo criminal, tá certo? E aí tem que ter uma deliberação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional. E o último item, prestar compromisso perante o Conselho. É a solenidade, meus queridos. Eu já os enxergo na solenidade, pegando a carteira, colocando no Facebook para todo mundo olhar. Todos nós da CEBEL vamos querer olhar, curtir, compartilhar, cutucar, comentar, fazer tudo. Nós vamos divulgar em todas as mídias aí a sua aprovação. Olha só. Então, compromisso perante o Conselho é a solenidade. O que eu preciso saber sobre isso para a gente concluir? É uma sessão pública, pode ir qualquer um. É solene, porque é séria. É personalíssima e indelegável. Se é personalíssima e indelegável, quem é que pode fazer o juramento lá para pegar a carteira da OAB? Só você que está nos assistindo. Você pode levar todos os seus parentes, mas só você pode fazer o juramento. Tá certo? Gente, pensando nisso, uma vez caiu na OAB, no Ceará, uma questão mega inteligente, como todas que são feitas pelos nossos queridos amigos lá do Ceará. Caiu assim, que a pessoa, acho que era Helena, ela tinha passado na OAB e no dia da solenidade estava doente e não podia comparecer. O que ela tinha que fazer? Aí, dentre as opções, tinha assim, ela não precisa ir porque solenidade é facultativo. Não. Ela não precisa ir porque ela já fez solenidade como estagiário e é tudo a mesma coisa. Não. Ela pode outorgar uma procuração para o seu coleguinha fazer o juramento em seu lugar. É ato personalíssimo e indelegável. Opção D. Ela deve aguardar uma próxima solenidade e comparecer pessoalmente. É isso. Tá certo, gente? Todos nós somos seres humanos, não tem como prever se bem no dia da solenidade a pessoa, né, tem algum tipo de problema ou não. Mas se tiver, é só aguardar uma próxima. Mas que fique claro, solenidade é obrigatório a todos. E é personalíssimo e indelegável. Tá certo? Concluímos então o nosso estudo aqui. Mais uma vez eu fico muito honrado de ter essa oportunidade de falar para todos vocês aqui da CEBEL. Obrigado.